o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar das venturas que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, deste amor que mostrou lá na cruz, nos escuta, nos ouve em Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem anotar a escritura, vai ser Apocalipse capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos ouvir um hino com a nossa irmã, que vai cantar um hino. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscando então, pelo amor de Deus unido, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais.
dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. E não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso da televisão do céu, proclamando aos outros, ai, pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a irmã Cida. Senhor Jesus, graças a Ti, meu Pai, por mais esta oportunidade de nos reunir, Senhor, para ouvir a palavra, Senhor. Isto é um privilégio, Senhor, para aqueles aos quais o Senhor tem usado de misericórdia, meu Deus. Crer na verdade. Ajuda-nos nessa noite, Pai Santo, como sempre o Senhor nos ajudou, dando aquela palavra, Senhor, ungida com o Espírito Santo, aquela unção que somente do Senhor procede, para o bem de todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Creio que teremos, assim, mais uma porção das Escrituras, quer dizer, mais uma porção das bênçãos do Senhor. Vamos ler as Escrituras anunciadas. Eu agradeço bastante o nosso pastor Cleomar, que tem feito esse convite para que a gente reunisse com os irmãos, e é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 13. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Senhor, assim como já temos orado, Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentar, irmãos. Nós, irmãos, estamos nessa dimensão
a dimensão aonde está essas duas sementes, esses dois espíritos trabalhando tal como nós sabemos pelas Escrituras, pelo ensino da mensagem da hora, que Satanás ele foi um anjo de luz, Lúcifer, e ele iludiu, ele querendo coigualdade com Deus, iludiu até mesmo a terça parte dos anjos e fazendo grupinhos. Isso levou ele a desobedecer aquilo que era o seu dever. E ele foi convertido então em Satanás, espírito contrário, e foi expulso dos céus, veio para a terra. Chegando na terra, ele procurou colocar a sua semente no ser humano. Só que ele não tem poder criativo como Deus tem o poder criativo. Deus fez sombra sobre Maria, sem nada de contato humano. E nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas Satanás, não tendo o poder criativo, o que ele fez? Ele entrou na serpente, que foi o animal mais próximo do ser humano do que todos os demais animais, a ponto da sua semente poder cruzar com semente humana. Então Caim, ele veio do maligno, fisicamente falando, filho da serpente, espiritualmente falando, filho de Satanás. Hoje é muito fácil, às vezes, as pessoas dizerem e a gente ouvir: todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos. Mediante o poder da criação, sim, dentro desse sentido, é filho de Deus, todos. Porque somente Deus concedeu o poder da criação. Mas espiritualmente não. A gente vê que ali em São João capítulo 8, versículo 42, o Senhor Jesus Cristo disse: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Então, ainda que o dito popular diz: todos somos filhos de Deus, mas filhos e filhos de Deus sabem que não. As duas sementes estão aí, oposta uma da outra. Deus, o autor da vida, aquele que falou, nos deixa essa palavra gloriosa, em São João capítulo 14, versículo 1 em diante: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. O irmão Brana disse que seres celestiais que construíram aquela cidade, que de acordo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 18, é uma cidade de ouro puro. O irmão Brana disse que seres celestiais que a construíram olham extasiados pela beleza daquela cidade, cidade de ouro puro. Irmãos, é Bíblia, é Bíblia. Isso é um consolo para nós, filhos e filhas de Deus, porque é a verdade da Bíblia, é a verdade da palavra. Não pode ser, vamos dizer assim, anulada as promessas que está escrito aqui. Não, esta é a verdade. Disse o nosso Salvador, naquele dia, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 pessoas estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Tratando-se quando aquele casal, o irmão é cristão, a irmã não é. Ou a irmã é cristã, o irmão não é. E deu o dia do arrebatamento,
então aquele que é um cristão, ele vai. Quem falou foi o Senhor Jesus Cristo. Então isso é verdade. É a verdade pura. E mais um ponto que se os que estiver no campo, ou os que estiver numa cama, dormindo, isso quer dizer que o arrebatamento será simultâneo. Aqueles que estão no campo estão na parte iluminada da terra. Aqueles que estão na cama estão na parte escura da terra. Tudo, irmãos, isso é a verdade pura. Eu queria perguntar aos irmãos, quem entende o termo politeísta? O que significa o termo politeísta? Tem algum que não entende? Não sabe? A irmã não sabe? Os irmãos não sabem? Politeísmo ou politeísta é a adoração de mais de uma pessoa na divindade. Tal como eles creem, fala a Santíssima Trindade, isso é politeísmo. Monoteísmo é crer numa pessoa. O que nós cremos, ainda que ele manifeste em 3 ofícios. Como Pai, o ofício paternal, ele nos criou. Como Filho, o ofício salvífico, o Verbo se fez carne, derramou sangue por nós, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 22, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, no ofício paternal, ele é o Espírito, e como Espírito não tinha jeito dele derramar o sangue. E, então, Jesus não é a segunda pessoa. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Só que ele estava no ofício salvífico para derramar o sangue. E daí ele volta na forma de Espírito Santo. Volta na forma de Espírito. E vem e entra na igreja que crê. Aí São Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, nos criando, nos salvando e nos selando para toda a eternidade. Mas então, irmãos, nós damos graças a Deus pelo profeta, irmão Brana, que entrou em profundeza da palavra e nos traz essas verdades para que a igreja não fique enganada. O irmão me emprestaria o seu relógio? Eu, para ser sincero, eu descuidei de relógio e daí às vezes a gente imbui, o que é muito gostoso. E então, irmãos, Deus, ele manifesta os 3 ofícios. Agora o profeta mostra aonde começou essa doutrina de 3 pessoas, o que o globo terrestre está sendo enganado por isto. Está sendo enganado por isto. Então, politeísmo é a adoração de mais de uma pessoa. Entre os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Sem, representando a classe dos genuínos. Jafé, um meio termo. E Cão, então, representando aqueles que não estavam totalmente fora. Aí, no natural, falando, Sem representa, quer dizer, no espiritual falando, Sem, então, os eleitos, filhos e filhas de Deus. Sem, Cão e Jafé. Jafé é um meio termo. Eu não sei se entra nessa área aí, as virginécias, não sei se entra nessa área também, aqueles que serão salvos pelas boas obras. Eles não fazem parte da noiva, mas eles entram na eternidade também. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que der, ainda que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos irmãos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então isso será lá no julgamento, no trono branco, aqueles que fizeram caridade para os filhos de Deus, eles entram na eternidade também. Mas o que representa, então,
os que vêm de 100, esses são a noiva que vai no arrebatamento. Até mesmo aqueles que tiverem vida não provarão da morte. Aqueles que já estão no pó da terra, eles levantam na primeira ressurreição. Então, esta é a noiva do Senhor Jesus Cristo, que é comprada pelo seu sangue, né? E tem a revelação em todos os tempos. Mas eu quero ver se é uma coisa que seria bom os 3 cultos nessa linha, para trazer assim, como o irmão Brana explica, né? Não é como o pastor Aparecido explica, é como o irmão Brana explica. Então, veja, como que começou essa doutrina que está no globo terrestre, doutrina de politeísmo, que é adoração de mais de uma pessoa na divindade. Babel é o nome original de Babilônia, que significa confusão. Quem sabe sobre a Torre de Babel, que foi erigida, é conhecido do mundo inteiro, ainda que talvez não de uma maneira minuciosa. Ela foi literalmente começada por Cusi, filho de Cão, mas chegou a um reino de poder e grandeza sobre seu filho Nimrod. Então veja, Nimrod, filho de Cusi, filho de Cão, Cão é um dos filhos de Noé. Hoje as pessoas usam muito esse termo se referindo ao diabo, mas aqui é um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nimrod, o poderoso caçador. Nimrod, segundo Gênesis 11 e também segundo a história profana, propôs realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma forte nação. O que fez? Veja bem, Nimrod, o filho de Cusi, filho de Cão, Nimrod. Isso começou por Cusi, que a Bíblia diz que Cusi foi o primeiro rebelde contra o monoteísmo, quer dizer, contra a adoração de um Deus. Ele foi o primeiro rebelde. Então, veja, ele propôs realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma forte nação, o que fez. Ele queria propagar sua própria religião, o que fez. Ele queria criar um nome para si mesmo, o que também conseguiu realizar. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre os reinos mundanos. Daniel viu aquela estátua, quer dizer, Nabucodonosor viu aquela estátua que a cabeça era de ouro, ventre, quer dizer, tórax de prata, o ventre de cobre, e as pernas e pés eram de, ouro, prata, cobre e ferro e barro, isso, exatamente. E então, esse reino da Babilônia foi o mais sobressalente. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre os reinos mundanos. Que sua religião ganhou preeminência, provado pelo fato de que a Escritura identifica-a completamente como Satanás em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulo 17, verso 18. E pela história podemos provar que ele invadiu todo o mundo e é a base para cada sistema de idolatria. Os irmãos estão vendo? Idolatria é adorar alguma coisa fora do Criador. Eu vou passar um pouquinho aqui para frente, irmãos, para dar tempo para uma explicação. Desde que a Bíblia não trata da história de outras nações em detalhe, será necessário investigar os antigos da história profana para encontrar nossas respostas quanto e como
Pérgamo tornou-se o lugar da religião satânica da Babilônia. A Babilônia em si era o quartel-general do diabo, de Satanás. Mas agora o trono de Satanás está em Pérgamo. Então, o irmão Branham dá a explicação. As fontes principais de informações serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disto é que o Egito recebeu a sua ciência e matemática dos caldeus. Caldeus são os babilônicos. Então, o Egito e os gregos receberam as suas ciências e matemática, ensinos, inclusive ensinos espirituais, né, interpretação, o Egito e grego, e a Grécia recebeu dos caldeus. E, por sua vez, a Grécia recebeu do Egito. Ora, desde que os sacerdotes eram encarregados de ensinar essas ciências, e desde que estas ciências eram usadas como uma parte da religião, nós já conhecemos a chave quanto e como a religião babilônica ganhou sua força nesses dois países. É verdade também que em qualquer tempo em que uma nação era capaz de vencer a outra nação, no devido tempo, a religião do vencedor tornava-se a religião do vencido. É muito bem conhecido que os gregos tiveram os mesmos símbolos do zodíaco que os babilônicos. E foi encontrado nos antigos manuscritos egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos os seus conhecimentos do politeísmo. Os irmãos estão vendo? Da Babilônia veio para o Egito. Agora, esses documentos mostram que o Egito transmitiu aos gregos a sua ciência, o seu conhecimento do politeísmo, que é a adoração de 3 pessoas. Por quê? Cusi, que é o filho de Cão, ele sabia sobre a profecia lá do Éden, que a semente da mulher esmagaria a semente da serpente. Então, Cusi já gerou essa doutrina. O irmão Branham mostra que ele reclamava ser o pai dos deuses, Cusi, o filho de Cão. Então, ele passou essa doutrina para a Babilônia, seu filho Nimrod. Logo por certo da sua partida, seu filho Nimrod queria fazer esses 3 sentidos. Uma grande nação, o que fez? A sua própria religião, o que fez? Um nome para si mesmo, o que fez? Então, ele espalhou o conhecimento do politeísmo para o mundo inteiro. Então, o irmão Branham está explicando aqui, assim os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação até revelar-se a Roma, China, Índia e até mesmo nas Américas do Norte e do Sul encontramos a mesma adoração básica. Então, isso porque o irmão Branham entrou a fundo nesses sentidos, porque, irmãos, é uma doutrina difícil hoje. Se pegamos até mesmo um católico que não é uma pessoa estudada, bíblica, na maioria deles, não é fácil convencer que não existe 3 pessoas na divindade. Como que poderia haver 3 pessoas na divindade, quando a Bíblia mostra claramente, quando José estava projetando em sonho, a deixar, quer dizer, quando ele estava projetando em si, ele era justo, e não queria infamar a sua mulher, porque ela apareceu grávida, e ele sabia que ele não tinha culpa de nada. E ele então
queria deixar ela, começou a pensar naquilo caladamente. Ele era uma pessoa justa, não quis infamá-la. O anjo de Deus veio a ele e disse: José, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora, essa doutrina politeísta fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Aqui está primeiro o Pai, o segundo o Filho, o terceiro o Espírito Santo. Como que o terceiro gera o primeiro? Já entra em choque aí. São João, capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Colossenses, capítulo 2, versículo 5, diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, veja, passar um pouquinho mais para frente. O irmão Brana entra profundo nesse sentido, irmãos, e então isso é bom nós estarmos, porque não é assim, não, espera aí, é um Deus e tudo, e não é três pessoas, mas tanto a Bíblia mostra de uma maneira clara, mas nós, por causa da interpretação falsa, dessa semente falsa, então ficamos aí, será que é? Será que... Não, é precisamente. Então, veja, ainda que o globo terrestre, o mundo religioso, estava num sentido, vamos dizer assim, confuso, mas Deus, que cuida da sua semente em todos os tempos, Ele já prometeu em Zacarias capítulo 14, versículo 7, será que no tempo da tarde haverá luz? Que luz? Um mensageiro que Ele enviaria, um profeta que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e Jesus respondendo disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Queria mostrar um ponto aqui, mas parece que eu não... Agora até, veja, agora até esse ponto temos visto onde se originou o politeísmo, ou adoração de muitos deuses. Porém, você notou que encontramos também uma menção sobre um homem chamado Cusi, a quem foi dado o título de o pai dos deuses. Você notou aqui no velho tema da antiga mitologia que os deuses se identificavam-se a si mesmos com os homens, mas uma crença falsa. Aí é onde vem a adoração dos ancestrais, adorando os do passado. Assim podemos examinar simplesmente na história para encontrar sobre a adoração ancestral. Bem, foi revelado que Cusi introduziu a adoração de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Três deuses que eram todos iguais, mas ele sabia sobre a semente da mulher vindo, por isso deveria haver uma mulher, e sua semente entrou em cena. Isso veio acontecer quando morreu Nirode. Sua esposa, Semiramis, o deificou. Esse termo deificou quer dizer, mas disse, é isso aqui. Deificou, desta maneira fez a si mesma mãe do filho. Isso já dando uma levada nesse sentido de Maria. Eles tentando pôr Maria até mesmo como intercessora. E também a mãe dos deuses.
exatamente como a Igreja Romana tem identificado Maria, eles proclamam que ela era sem pecado e a mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou a Nirode de Zoroasta, que significa a semente prometida da mulher. Os irmãos estão entendendo o que o irmão Brando está explicando aqui? Que Cusi, ele sabia que tinha uma mulher no assunto. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então ele já criou essa ideia, essa doutrina, mas ele morreu, daí o seu filho proclamou isso. E como ele já tinha tido. Por que estamos falando isso, irmão? Por que o irmão Brana nos ensina isso? Para nós estarmos conscientes de onde nasceu isso, as raízes de onde vêm. Até chegar a Roma, de Roma para o mundo. Então veja, Cusi, sabendo disto, que tinha uma mulher no assunto, ele já criou essa doutrina. Ele morreu, aí seu filho Nirode, que já tinha aqueles 3 pensamentos, a sua própria religião, uma grande nação, um nome para si mesmo, então ele espalhou essa doutrina. Então veja aí, quando ele morre, a sua esposa já identificou que ela era a mãe da semente prometida. Aí o irmão Brando explica, aqui nós não vamos ler porque por causa do tempo, o irmão Brando explica nos países, e quantos países a doutrina de 3 pessoas. Até mesmo eles, como no Japão, um Buda, porque eles criam 3 pessoas, mas formando um Deus. Agora, se o idioma não perde o sentido, como que vai? Se é 3, é 3, se é 1, é 1. Mas eles falam, é 3 pessoas formando um Deus, Aí então, no Japão e em outros lugares que o irmão Bruno explica aqui, nós não vamos ler, eles fizeram a imagem, crendo na doutrina das 3 pessoas. Fizeram a imagem daquele Deus com 3 cabeças. No Japão tem o ídolo, um Deus com 3 cabeças. E em outros países também, que o irmão Bruno explica, a mesma coisa. Um Deus, mas é 3 pessoas na divindade, né? Então um Deus, mas com 3 cabeças. Aí, eu já tenho assim, programa de rádio, eu tenho falado, já falei por algumas vezes, se vocês creem em 3 pessoas, se vocês estão certos em crer em 3 pessoas na divindade, politeísmo na divindade, o Japão e outros lugares, outros países foram sinceros, creem em 3 pessoas na divindade, e fizeram então o ídolo com 3 cabeças. Mas em Colossenses, eu creio que é capítulo 15, não, o capítulo 3, versículo, eu podia ter anotado essa escritura, não pensei que ia falar ela. A Bíblia mostra aí que o Senhor Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. Falei, então, esses países foram sinceros, fizeram o ídolo conforme a crença deles. Aí eu disse, e se vocês estão certos, se a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade, então está certa, o Senhor Jesus Cristo teria que ter nascido com 3 cabeças. Mas ele nasceu perfeito. Então essa doutrina de politeísmo na divindade é falsa. Por isso João, lá na ilha de Patmos, ele ouviu aquela voz. Em São João, em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Sai dela. Irmãos, é o amarre do joio que começou quando perguntaram ao Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, por que tens o joio? Ele disse, um inimigo fez isso, foi esse diabo, que era na verdade um anjo de luz, mas não obedeceu ao Criador, formou grupinho daqui, grupinho dali, grupinho de lá, querendo com a igualdade com o que ele não merecia, converteu em Satanás.
e vem e procura entrar no ser humano, e de alguma maneira ele entrou no ser humano. É certo que por uma permissão de Deus, senão ele não entraria. Mas veja, aí ele entra no mundo religioso. Ele entra no mundo religioso para enganar, porque ele perdeu aquele lugar. Ele não tem, eu acredito que ele não tem o direito nem mais de olhar para aquele lugar. E agora ele vê um povo que tem a revelação da verdade. Ele vê um povo que não está enganado com o sistema criado por ele. Por quê? Em Apocalipse 17, versículo 1 em diante, a Bíblia chama esse sistema babilônico aí, em outras palavras, a igreja romana, chama de mãe. E eu creio que Apocalipse 2, verso 21, ela já está decretada. Em Apocalipse 17, versículo 15, ela vai ser queimada. 15 ou verso 18, uma coisa assim. Deixa eu ler como está escrito. Apocalipse, capítulo 17, versículos 16. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Prostituta por quê? Em Pérgamo, ela casou com o poder da lei, com o poder do Estado, no concílio de Nicéia. Criou a doutrina das 3 pessoas na divindade, falando que é igreja de Deus e obedecendo o diabo da interpretação. Então, uma mulher que é casada com um e obedece o outro, tem fornicação com o outro, ela é uma prostituta. Então, veja, aí aqui, Apocalipse 17, versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada, nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. É esse sistema. Só que aqui em Apocalipse, capítulo, eu creio que é capítulo 2, versículo 21, vamos ver se é isso. É Apocalipse, capítulo 2, começando aqui com o versículo 21. Começando com o versículo 20. Mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que engana os meus servos para que se prostitui e coma do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Que prostituição? O casamento em Nicéia. Quando a igreja casou com o poder da lei, com o paganismo, naquele concílio realizado por Constantino. Então, ali, o termo Pérgamo quer dizer casamento. Agora, aqui entra o domínio, a palavra Tiatira quer dizer domínio feminino. Não a mulher dominando, mas a igreja dominando. A igreja dominando. Veja. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Que prostituição? O casamento, a mistura com o paganismo e tudo isso. Então, veja, aí nós lemos já a sentença dela, que ela vai ser queimada no fogo, em Apocalipse 17, verso 16. Ela vai ser queimada. Agora, 22. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não te arrepender das suas obras. É o 23 que eu estou querendo ler. E ferirei de morte aos seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações,
e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E ferirei de morte a seus filhos. Agora, quem são esses filhos? Ela através dos 3 imperadores. Silvestre, Teodósimo X, Pedro Bispo de Alexandria e Silvestre, os 3 imperadores, criaram a doutrina das 3 pessoas distintas. Aí vem os sistemas denominacionais, concordam de negar o nome que nos dá o direito do perdão dos pecados, quando reconhecemos que Ele veio e fez por nós o que nós não demos conta. Então, veja aí, Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, compungiram-se em seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não é simplesmente só, espera aí, então você vai... Não é isso. É um reconhecimento de que nós não demos conta de viver a vida. Mas ele sabia que nós ia, trazendo para os nossos dias, nós ia receber o Mambrana como profeta. Ele sabia que nós ia compreender, nós ia dar ouvido para a palavra, nós não ia resistir. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ele sabia que nós não ia resistir, então, em outras palavras, eu dou um jeito. E ele se fez um de nós, e encarou o diabo em todos os pontos. Nunca pecou, nunca cedeu 1 milímetro para o pecado. Por que aquele sofrimento? Por que aquele sofrimento? Mambrana disse, não sei se é a mensagem, eu sei, parece que é nessa mensagem, o irmão Brana disse que ele sofreu tanto a ponto de nem parecer um ser humano em caminho ao Gólgota. Então veja, aquelas primeiras manchinhas de sangue foram crescendo, 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 até o seu corpo ficar totalmente banhado de sangue. Rejeitado na terra. Rejeitado na terra. Aonde? Mas aonde ele se manifestou? Entre o povo mais religioso, na cidade mais santa, mais religiosa, rejeitado pelo seu próprio povo. Ele, Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O grande Espírito Criador, Filho, lá em Havaiandável tem aquele grupinho lá. Eu não posso te receber aqui agora, porque você está com os pecados deles nas costas, e aqui não entra pecado. Rejeitado na terra. Então foi suspenso. Irmãos, não é emoção, é um desenrolar que aconteceu, o plano da nossa salvação. Mas, em outras palavras, não. Eles crerão na verdade. E eu beberei o cálice. A Bíblia diz que ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Então, agora, quando ele ordena aqueles primeiros discípulos, ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar quando veio o Espírito Santo. Primeiro culto, a primeira pregação, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado no nome daquele que tomou o seu lugar, daquele que viu que você creria na verdade. Arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz: a vós, aquelas pessoas presentes, a vossos filhos daqueles, a todos que estão longe, ali era Israel, aqui somos nós os gentios,
a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, agora, a prostituta, ungida por esse demônio que não tem direito mais de ir para aquele lugar, cria essa doutrina. Aí o sistema filho concorda de batismo não de Jesus Cristo, não. É nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo não é responsável por esse erro doutrinário. Ele disse em nome, ele não disse em nomes. Ele não usou plural, quer dizer, ele não usou assim, como se fosse politeísmo. Ele usou singular, ele disse em nome, em nome. Então, irmãos, veja, esse sistema concordar, mas só que está aqui na Bíblia. Ferirei de morte aos teus filhos. Aí no amarre do joio, não semeaste boa semente no teu campo, porque tens o joio. Ele diz, um inimigo fez isto. Quer que vamos e arranquemos o joio? Não. Para que ao arrancar o joio, também danifiqueis o trigo. Deixa crescer ambos juntos, deixa crescer ambos juntos. No tempo da ceifa, o joio será atado em feixe primeiro. É isso que está acontecendo agora, o Concílio Mundial de Igrejas. As filhas se reunindo para formar a imagem da besta. Vou concluir agora, irmãos, que o relógio não perdoa. Ora, até esse momento não cheguei ainda naquele ponto da história que prometera cobrir, isto é, a mistura da religião de Herodes e a religião cristã. Você se recorda que Atalos fugiu da Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Então, Atalos, ele era o rei sacerdote na Babilônia. Mas como todos os reinos desse mundo é passageiro, cai mesmo, então a Babilônia foi por terra. Aí o rei sacerdote fugiu e veio e se estabeleceu em Pérgamo, trazendo essa doutrina de politeísmo. Estabeleceu em Pérgamo. Então, por isso a Bíblia mostra que Pérgamo se tornou o trono de Satanás. Ainda que o trono de Satanás hoje não está mais em Pérgamo, está no mistério babilônico, que é catolicismo, que recebeu a doutrina da Babilônia, que não existe mais. Ele floresceu ele floresceu pelos anos, alimentado pelos cuidados deste mundo. Uma sucessão de reis e sacerdotes seguiu Atalos até o reino de Atalos III, quando, por razões conhecidas somente da soberania de Deus, ele legou o reino a Roma. Júlio César, então, tomou ambos os reinos, o físico e o espiritual, porque ele se tornou pontífice máximo da religião babilônia, e foi conseguinte sacerdote e rei. Já uma coisa errada, político e sacerdote. Esse título passou sucessivamente a imperadores até o tempo de Máximo III, que recusou, segundo a história de Estevão, e foi então que o Papa tomou a supremacia que o imperador rejeitara. E hoje existe ainda um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o pontífice máximo. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma, e em Apocalipse 17, Deus não se refere mais Pérgamo como o trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, a sala do trono não se acha mais em Pérgamo, mas sim no mistério da grande Babilônia. Os irmãos estão vendo, irmãos? Irmão Bruno mostrando essas raízes, da onde vem essa falsa doutrina, aí chega em Roma e casa. Deus dá tempo para que ela se arrependesse da prostituição. As eras duram 100 e poucos anos, 200 e poucos anos. Tiatira, que foi depois de Pérgamo, depois do casamento,
porque a Bíblia está dizendo, dele tempo para que se arrependesse, 914 anos. Já tira de 606 a 1520. Deus dando tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição. O irmão Brana disse que Eva deveria ser queimada com a serpente lá no Éden. Mas porque Adão a amava, ele redimiu a Eva. Então ela não foi queimada. A irmã Branda diz, mas essa agora não tem quem vai redimir ela. Essa não tem, por isso ela vai para o lago de fogo. E por isso, irmãos, filhos e filhas de Deus, Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. É o que aconteceu com nós. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Estamos livres, irmãos, porque a luz do entardecer chegou em nossos corações e nossas almas. Amados, é tão gostoso isso, a gente gostaria de ir mais adiante. De repente, no culto da manhã, a gente dá um pouquinho de sequência nesse sentido, porque tem pontos importantes aqui ainda para nós ouvir. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, creio, Senhor, creio que o teu amor tão profundo, tão glorioso, para com aqueles que creem, Pai, na verdade, em todos os tempos. Ó Deus, não temos palavra para expressar a altura. Sela, Senhor, em cada coração as bênçãos que o Senhor nos deste nesta noite e que tenhamos todos, Senhor, uma boa noite de sono, de descanso, demônio de enfermidade repreendido pelo teu poder, Senhor, e todos os teus filhos usufruindo das bênçãos que o Senhor quer que eles usufruam, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto desta noite e cumprimente um ao outro, sempre é o costume da igreja. Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças. Amém, amém. Glória a Deus. Isso, irmão. Glória a Deus.